atualizando as informações. Bom, e a Prefeitura de Igrejinha, no Vale do Paranhana, monitora áreas com risco de deslizamentos por causa da chuva do final de semana. Ontem, a Defesa Civil foi chamada 3 vezes pelos moradores. Em 2 desses chamados, o risco foi confirmado e as pessoas foram retiradas das casas. A repórter Bruna Magalhães e o cinegrafista Cláudio Pato estão lá na cidade ao vivo, trazem mais detalhes agora. Boa tarde, Bruna. Rio Paranhana logo atrás de você, né? Isso mesmo, Mota. Boa tarde para você, para todos que estão nos acompanhando. Atrás de mim, o Rio Paranhana, aqui na cidade de Igrejinha, que foi tristemente afetada pelas chuvas desse final de semana, principalmente domingo. Isso é o que o prefeito também nos fala. A gente conversou com a Defesa Civil sobre essa chuva intensa que veio no domingo e também veio em maio. Eles já estavam sofrendo, estavam retomando no mês do mês de maio e agora eles enfrentam neste final de semana essa situação. E a gente vai falar com o prefeito Leandro Herli, que vai nos explicar sobre essa situação dessas águas também que chegaram aqui e também sobre esses deslizamentos de terra. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Mota. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, a todos que nos assistem. Infelizmente, no domingo, mais uma vez, no dia 16, nós tivemos a recorrência de um volume significativo de chuva, né? Aliás, choveu em menos de 24 horas mais de 130 milímetros, o que é algo considerável, né? E a vazão do Rio Paranhana não pôde suportar tamanha volume de água, né? Então, tivemos uma elevação, né? No domingo pela manhã, 6 da manhã, o rio estava abaixo de meio metro, abaixo de 50 centímetros, e ao final do dia chegou a marca de 5,74 metros, e a partir dali, então, começou a diminuir e trazendo, evidentemente, transtornos que decorrem da extravasamento do rio, né? Claro que não foi um evento nem similar ao que aconteceu no dia 2 de maio, em que o rio superou a marca de 8 metros, mas mesmo assim trouxe pânico, trouxe apreensão, enfim, para toda a população que estava acompanhando atentamente a subida do rio e em muitos lugares, efetivamente, o rio acabou saindo, né? E trouxe consigo, essa chuva, ela traz não somente a questão da elevação do Rio Paranhana, mas traz também a questão dos riscos de deslizamentos, que são Igrejinha é uma cidade que fica num vale, né, na encosta da serra. Então, nós temos, além dessa característica de ser cortado por um rio, também temos encostas e, enfim, áreas inclinadas que, ao longo dos anos, foram sendo ocupadas pela população e essa movimentação do solo acontece quando a água penetra e atinge a base da rocha desses locais. Sim, e prefeito, a gente teve a situação de um deslizamento de terra porque teve uma obra irregular, né? O senhor está por dentro dessa situação, nós estivemos lá pela manhã, inclusive, para acompanhar essa situação, porque outras casas no entorno foram prejudicadas, certo? Bom, o município sempre que é acionado, né, ele desloca tanto a Defesa Civil quanto a equipe de engenharia e, constatando o risco, há um embargo, seja ela uma obra, inclusive irregular, se fosse o caso. Então, o município faz um embargo e faz a evacuação do local. Então, isso, infelizmente, já aconteceu em outras oportunidades, em áreas, ainda há hoje pessoas fora de suas residências, em áreas, inclusive, regularmente ocupadas, porque, como eu disse, é uma característica da nossa região a existência de encostas muito próximos a corpos hídricos, né, o que faz com que haja um risco recorrente de deslizamentos. Sim, e também a gente fala sobre a força da correnteza aqui do rio, né? Infelizmente, ele infelizmente, vem rápido e vai rápido, né? Sim, os nossos ciclos de cheias, eles são muito rápidos, porque nós estamos numa área de transição entre a serra e o vale, faz com que haja uma relativa inclinação, o que faz com que a água possa atingir uma velocidade elevada. Isso faz com que, evidentemente, ela se eleve muito rápido e baixe também. Só que essa força destrutiva é que acaba trazendo muitos transtornos, como na ponte que nós estamos ao fundo, né? Que na cheia de maio foi fortemente atingida, inclusive com um dos seus pilares de sustentação, que foi arrancado pela força da água com a queda de um muro, e também o rompimento da cabeceira, que vocês estão presenciando nesse momento, né? Esse espaço todo era ocupado por aterro e
pedras, né? E a força da água foi tamanha que levou. Inclusive o muro é perceptível que caiu, né? Ele se encontra lá no fundo, no leito do rio, né? E foi esse muro que fez com que a queda dele fizesse com que o pilar da ponte fosse arrancado pela água e pela queda do muro. E agora essa ponte tradicional de Igrejinha, ela está interditada, somente acesso de pedestre. Mota? O prefeito me escuta? Prefeito, o senhor tem retorno de áudio aí? Escuta. Escuta, prefeito, agora, desta Sim, tem, vez... Mota. Primeiro, boa tarde, quero agradecer a gentileza do senhor em nos atender ao vivo aqui no Boa Tarde Rio Grande, no Grupo Band RS. Desta vez, o que preocupa mais a Prefeitura, a Defesa Civil, o senhor como autoridade máxima aí de Igrejinha, são os deslizamentos ou pontos de alagamento? Nesse final de semana, quantos bairros de Igrejinha chegaram a ficar alagados? Bom, Mota, neste momento, já respondendo, a maior preocupação neste evento com certeza foram os deslizamentos, estão sendo os deslizamentos, porque a gente está num período recorrente de chuvas, não há tempo da drenagem no solo acontecer, então a questão de chuvas recorrentes faz com que permanentemente o solo esteja encharcado e a característica geológica da nossa região é a presença muito próxima da superfície de lajes, e aí quando a água penetra no solo e encontra essas lajes, cria uma lubrificação entre o solo e a laje que faz com que o solo superficial escorregue. Então, não há drenagem suficiente ao longo desse período todo, desde maio, desde o ano passado, permitindo então que esteja sempre em risco de deslizamento. A chuva, ela preocupou sim, mas foi um evento localizado ao domingo, né? E ele atingiu 7 bairros da nossa cidade, tá? Atingiu o bairro Garibaldi, o bairro Moinho, o Figueiras, Coab, enfim, Vila Nova, bairro 15 de Novembro e Morada Verde. Mas como volto a dizer, né, não foi um evento nem de perto similar àquele que aconteceu no dia 2 de maio. Perfeito. Ô, Bruna, inclusive você gravou pela manhã, né? Você que foi logo cedinho aí para a Igrejinha, no Vale do Paranhana, você gravou uma reportagem sobre a situação toda, né? Gravei sim. A gente vai assistir a reportagem agora, produção, é isso? Posso chamá-la? Então, na tela aí, por favor. As chuvas, mais uma vez, castigam o Rio Grande do Sul. Porém, a Serra se preocupa com outro problema provocado pelo volume de água, os deslizamentos de terra. Preocupação para estas casas. O morador desta aqui interditada fez uma escavação irregular na semana passada, que fez com que o terreno cedesse. As pessoas fazem escavação irregular, querem cortar o seu terreno, querem aproveitar o seu terreno, deixar ele mais retinho e acaba danificando e colocando outras pessoas em risco. Então também tem este problema. Não é só pegar uma máquina e enfiar no terreno, que depois tem todos esses problemas e sai sempre muito mais caro fazer essas contenções do que manter o terreno natural. Igrejinha fica em um vale, rodeado de morros e construções à beira do rio. A Prefeitura e a Defesa Civil monitoram pontos possíveis de deslizamento de terra. Só ontem foram 3 chamados confirmados. Igrejinha, nós temos muitas áreas de risco, algumas ocupadas regularmente, outras irregularmente. E sempre quando há previsão de chuvas intensas, a gente já entra automaticamente pelo CEMADEM em áreas de muito risco, alto movimento de massa. Temos várias regiões aí, todos os bairros praticamente com área de deslizamento, então a gente sempre faz esses alertas nas mídias sociais do município, oficiais. Porém, como saber quando é o momento certo de sair do local de risco? Essa pergunta gera dúvidas pela dificuldade de exatidão. É sempre importante estar atento aos alertas e em contato com os órgãos responsáveis. Esses alertas, eles devem ser dados em função desse conhecimento geológico específico do local. Se a gente não tem conhecimento geológico específico do local, de nada adianta a gente especificar, né, por exemplo, que tanto volume de chuva é suficiente para ocasionar algum problema. Para condicionantes de movimentos de massa, isso precisa ser muito bem estudado, detalhado em relação aos aspectos geológicos e geotécnicos, né?
Além do cuidado com deslizamentos, durante o final de semana, trechos de estradas foram levados pela correnteza dos rios. Vários municípios estão nessa situação. Cerca de 33 estradas estaduais estão com bloqueio total e 32 parcial. Nas áreas federais, a Polícia Rodoviária monitora e orienta a comunidade que passa em vias interditadas. Tem gente que, inclusive, remove os cones e tenta passar. Então a gente mantém esse monitoramento para fechar de novo. Caso a pessoa ignore as placas ali de rodovia interditada e remova os cones e siga a viagem, ela está colocando a si mesmo em risco. E a gente, caso seja verificado, vai ser feita a autuação, né? Infelizmente não tem como perdoar isso, até porque se a pessoa se coloca em risco, alguém vai ter que ir lá resgatar ela, né? Então a equipe de resgate, o policial que vai ali se arriscar também para socorrer essa pessoa, ela acaba se colocando em risco e colocando as equipes também em risco. Então a gente faz essa autuação e esse monitoramento também. Por mais que a chuva não tenha alcançado o volume esperado, a população segue atenta e insegura com o que pode vir. Inclusive, nós estamos aqui agora em cima dessa ponte, onde ela teve um pilar levado pela água em maio, e eles estavam para fazer as obras agora, no início dessa semana, porém, com o nível do rio das chuvas do final de semana, vai ser adiado, então a obra deve ficar pronta de 20 a 30 dias. Mota. Lembrando que essa é uma das principais pontes de acesso à igrejinha lá no Vale do Paranhana, né? O mais importante aí é que já parou de chover, a gente ora, reza, o que precisar a gente faz para que a chuva não volte com força, porque dá aquela ansiedade, síndrome do pânico bate. Gente, não tá fácil. Não, depois da tragédia, da maior tragédia climática, né, que passou o Rio Grande do Sul, eu acho que quando começa já a fechar o céu, a escurecer, as nuvens carregadas, a gente já começa com batimento cardíaco acelerado. Bom, deixa eu agradecer a repórter Bruna Magalhães, o Cláudio Pato, cinegrafista, e também retransmito os meus agradecimentos ao prefeito Leandro Herli, aí de Igrejinha. Tá? Bom retorno, Bruna.